Agora que o primeiro passo já foi dado, que é transformar uma planilha normal em uma tabela, nós vamos transformar, observe, esse vai ser o nosso segundo passo, transformar esta tabela comum em uma tabela dinâmica. Como que eu faço isso? Aqui, ó, quando você criou essa tabela, foi criado também esse menu, design da tabela, e tem um botãozinho aqui que é para você resumir com tabela dinâmica. O que eu vou fazer? Transformar essa tabela comum em uma tabela dinâmica. Uma tabela dinâmica, você já sabe, a gente já estudou anteriormente, é uma tabela de forma que vai nos possibilitar a fazer análises muito mais aprofundadas. E é em cima dessa tabela dinâmica que eu vou fazer o meu dashboard, os meus gráficos, ok? Então, do jeito que está aqui, é tão simples, é só você clicar em resumir com tabela dinâmica, vou clicar, ele vai abrir essa caixa. Nessa caixa ele está me perguntando o seguinte: Max, você quer transformar essa sua tabela convencional? Olha que ele já selecionou tudo, inclusive fez a marcação, e ele está perguntando, você quer fazer isso numa nova planilha, ou seja, você quer que eu abra uma nova aba aqui embaixo, ou você quer inserir exatamente nessa planilha? Eu não vou querer inserir nessa planilha para não ficar muita informação. Então eu vou manter nova planilha. Somente isso, gente. Você só precisa dar um OK. Vou clicar OK e observe que ele vai criar uma nova aba. Vou colocar ela aqui na sequência e já criou uma aba de tabela dinâmica, tá? Aqui, ó, ficou como planilha 1. Eu vou alterar esse nome, vou dar 2 cliques e vou chamar esse cara aqui de tabela dinâmica, principalmente para questões didáticas, para que você possa entender melhor o que a gente está fazendo. Então, olha, eu tenho a base normal de dados, é aqui onde eu vou ficar alimentando as minhas informações, e eu tenho a tabela dinâmica, que é a partir daqui que vai ser gerado o meu dashboard, aqui onde eu quero fazer análises, enfim. Bom, quando ele chama uma tabela dinâmica, observe que se eu clicar fora desse retângulo, dessas informações, ele me desaparece aqui, ó, porque essas células não são tabela dinâmica. A tabela dinâmica está exatamente dentro deste retângulo. Então, onde eu clicar, em qualquer lugar, veja que já aparece aqui os meus campos de tabela dinâmica. Mas o que ele está pedindo agora? Ele está pedindo informações. A gente viu lá no nosso dashboard, na primeira aula sobre esse dashboard, a gente viu que uma das coisas que a empresa vai querer é o faturamento. Então, eu já posso trazer informações de faturamento para aqui. E o faturamento geralmente vem acompanhado de uma data. Então, observa aqui de lado que eu tenho os campos da minha tabela dinâmica. Tudo que eu quiser aqui, eu venho clicando e procurando aqui. Veja que eu tenho 4 quadrantes, onde você vai colocando filtros, colunas, valores, linhas. Tá? Você pode arrastar esses caras para dentro de cada um deles, ou simplesmente clicando aqui. Ó. Por exemplo, eu vou clicar em data, cliquei em data, observe que as datas vieram já para aqui. É minha primeira tabela. Então, eu posso abrir esses caras, ok? E eles estão aparecendo aqui como trimestres, observem. Quem são esses trimestres? Se você descer um pouquinho aqui, você vai ver que ele está classificado. As minhas datas estão classificadas como anos e como trimestres. Eu não vou querer trimestres, então é somente eu desmarcar esse cara que ele desaparece. Então ele ficou 2021, janeiro a dezembro, 2022, janeiro a dezembro. Ok, é isso que eu queria. Se você também desmarcar o ano, ele vai ficar janeiro, mas vai ficar acumulando os 2 anos. Ele não vai conseguir classificar para você. Não é isso que eu quero neste primeiro momento. Então vamos lá, eu já tenho a questão de datas. Falta eu acrescentar aqui de lado, tá, relacionado a janeiro, fevereiro, o meu faturamento, que é uma das coisas que a empresa vai querer no seu dashboard. Então você pode ir descendo aqui, ó, esses carinhas que vocês estão vendo, gente, nada mais são do que essas colunas que nós temos. Então, custo variável, perfeito, valor, custo fixo, preço unitário, e tem um aqui, ó, faturamento. Volto na minha tabela dinâmica, é só você sair procurando, você vai encontrar. Eu encontrei faturamento. É só clicar agora em faturamento. Veja que quando eu cliquei em faturamento, automaticamente o Excel percebeu que isso aqui são valores e ele trouxe para o quadrante de soma. Ou seja, ele está somando os faturamentos, pegando os faturamentos de cada mês. Se você reparar aqui, ó, tem o janeiro, então ele viu esse faturamento. Só que ele está trazendo o valor bruto, né? Então eu posso converter também esse cara para moedas. Seleciono a coluna, venho aqui na questão de modo e peço moeda. E ele já transformou aqui para nós. Então qual é a primeira informação que a minha tabela dinâmica traz? Ela está dizendo que
Em janeiro, eu faturei R$ 104.834,12. Fevereiro, abril e assim sucessivamente. Não apareceu março, Max, o que aconteceu? Certamente você não teve faturamento em março, ou ele não identificou nada relacionado a março aqui nesse período. E assim sucessivamente, ok? Ele trouxe esses valores. No nosso caso, pessoal, a gente vai fazer essa primeira tabela dinâmica e aí vamos fazer uma tabela dinâmica para o lucro e assim sucessivamente. Max, eu poderia colocar isso na sequência? Poderia sim. Por exemplo, está marcado o faturamento? Ok. Se você quiser uma outra coluna ainda dentro dessa mesma tabela dinâmica, é só você clicar aqui, ó, lucro. Eu clico em lucro e ele já apareceu, relacionado a janeiro. Então, eu faturei 104 mil e eu tive um lucro de 43 mil, perfeito? E assim sucessivamente. Ah, Max, eu quero saber quantos produtos eu vendi ainda em janeiro, na mesma tabela dinâmica. O que eu faço? É só você clicar aqui, ó. Cliquei e assim sucessivamente, pessoal. Ele vai criando várias colunas para você. Aí você pergunta, Max, então, como a empresa ela vai querer um indicador de faturamento, ela vai querer um indicador de custo variável, custo fixo, é somente eu vir clicando aqui nesses caras e eles irem montando. Se você fosse fazer uma tabela dinâmica somente para informação, se você quisesse somente analisar aqui diretamente na tabela dinâmica, sim, você só bastaria ir acrescentando essas colunas. Inclusive, se você tiver aqui, ó, por exemplo, custo variável, vou colocar aqui o custo variável, veja que em janeiro ele mostrou, ó, custo com água, e aí ele vai vendo faturamento só com água, faturamento só com embalagem e assim sucessivamente, tá? Faturamento, no caso, não é que eu faturei com relação à água, já que isso aqui são custos, mas que estão relacionadas à mesma coluna de água. No meu caso, seria somente esse custo. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você, como nós vamos criar um gráfico, dashboards, por exemplo, se eu criar um dashboard aqui, por exemplo, de faturamento, ele vai querer arrastar todos esses caras. No mesmo gráfico, por exemplo, de colunas, ele vai querer trazer uma coluna de faturamento, de lucro, de quantidade vendida, variável, valor fixo. E não é isso que eu quero. Eu vou querer um cara exclusivo só para faturamento. Um dashboard, um gráfico só para faturamento, ou seja, totalmente desmembrado, descolado destes caras. Perfeito. O que eu faço então? Eu vou retirar essas colunas e deixar somente faturamento. Então, vou só desmarcando, eles vão desaparecendo, quantidade vendida e lucro. Ok, faturamento. Beleza, Max, tu vai ter um faturamento. Agora, quando a gente for fazer o nosso dashboard do total de custos variáveis, por exemplo, do total do lucro, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar aqui e criar uma nova tabela dinâmica? Não. O que você vai fazer? Eu posso até resumir aqui, se vocês quiserem, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar essa tabela dinâmica, selecionei as duas colunas, Ctrl C no meu teclado, vou só dar um aperto aqui para não ficar exatamente colado, e vou dar agora um Ctrl V, ok? Ctrl V, o que eu fiz? Eu clonei essa minha tabela dinâmica. Gente, mas é outra tabela dinâmica, perfeito? É outra tabela dinâmica. Aqui é uma tabela dinâmica, aqui é outra tabela dinâmica. Mas está faturamento e faturamento. Pois é, como você clonou, ele veio com o mesmo nome. Só que agora, você simplesmente vai desmarcar faturamento e vai marcar lucro, ok? Então, veja que funcionou legal. Eu já tenho duas tabelas dinâmicas, eu vou fazer várias tabelas dinâmicas, ou seja, para cada indicador que a empresa está me pedindo, cada gráfico individual, eu vou criar uma tabela dinâmica, mas sempre nesse ritmo. Ctrl C, vou novamente aqui, ó, Ctrl C no meu teclado, Ctrl V no meu teclado. Ele copia, vou dar só um espaço aqui. Ok, aqui ele está como lucro, já apareceu, e depois de lucro, a gente vai, vou desmarcar aqui lucro, e vou pegar exatamente aqui o valor do custo fixo, que é mais um indicador que a gente viu lá na nossa primeira aula. Então, veja que eu já estou com 3 tabelas dinâmicas, e assim sucessivamente. Na próxima aula, eu vou concluir as tabelas dinâmicas, sempre nesse ritmo, Ctrl C, Ctrl V. Você pode ir fazendo isso aí também, já mesmo antes da próxima aula, já que nós vamos ter que ter mais uma agora para custo variável, nós vamos precisar também de uma tabela para a questão da quantidade vendida, né, que é um dos indicadores que a gente tem, assim também como a questão de perdas, são tabelas dinâmicas que eu vou copiando. Até agora, nós só estamos montando nossa tabela dinâmica. Ainda não criei meu dashboard.